Momento de reflexão, sempre um tema consolador à luz da doutrina espírita. Prezados irmãos, vamos iniciar então esta nova fase de trabalho que passamos a desenvolver na divulgação da mensagem consoladora do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aproveitando este espaço que está aberto a todos os integrantes do nosso grupo, nós trazemos hoje as palavras da nossa querida irmã e companheira de ideal, Marinei Rezende Ferreira, residente em Londrina, Paraná, para nos falar da sua experiência como portadora de um câncer de mama e da postura que nós espíritas cristãos devemos ter diante dessa provação. A Marinei já foi professora, hoje desenvolvendo nobilitante tarefa na área da educação dos espíritos através da evangelização, como palestrante e voluntária de outros serviços, como, por exemplo, home office e artesã. Ela é membro atuante do movimento espírita londrinense, onde exerce as funções de regente do coral Espírita Nosso Lar, com o qual apresenta-se nas reuniões públicas dos centros espíritas de Londrina e de vários outros eventos ocorridos pelo Brasil, como seminários e congressos, principalmente nas conferências espíritas do Paraná, organizadas pela Federação Espírita daquele estado. Vamos ouvi-la. Olá, amigos do Momento de Oração, aqui quem fala é Marinei de Londrina. Estou muito feliz pelo convite que o Hélio fez para que eu pudesse compartilhar com todos a minha experiência na cura do câncer. Em 2013, em fevereiro, eu descobri que estava com câncer de mama. E o câncer, nós sabemos, para algumas pessoas, ainda é um tabu muito grande, causa medo. Principalmente quando se fala da quimioterapia, do tratamento, debilita muito as pessoas. Mas eu sempre fui uma pessoa que encarei de frente todos os meus desafios, as dificuldades. E assim aconteceu com essa descoberta do câncer. No dia 21 de fevereiro, notei que algo não ia bem. No dia 12 de março veio a confirmação e já a médica marcou a cirurgia para abril. E naquele dia à noite, eu, conversando com o Hélio, que nós fazíamos a gravação dos Vultos do Espiritismo pelo Skype, ele insistiu tanto para que eu dissesse o que eu tinha feito naquele dia, que eu acabei contando que eu descobri que estava com câncer de mama e que ia fazer cirurgia. E ele, num breve relato, contou sobre a história da sua esposa, um certo dia em que ela se materializou, explicou para ele que o câncer que ela venceu estava na sua programação e que o câncer é o escoamento de impurezas. Aquilo me ajudou muito. Já na época, eu já fazia o trabalho com o Coral Espírita Nosso Lar, muito envolvida com as atividades do movimento espírita, fazia palestras, as apresentações. E esse grupo de pessoas me ajudaram muito. A minha preparação para a cirurgia foi com evangelho, palestras, passes, fluidoterapia, uma preparação espiritual e física. Eu tive um amparo e o apoio de muitas pessoas que eu não imaginava. Eu falo que foram enviadas pela espiritualidade. A minha família, que sempre esteve do meu lado, também ao saberem do diagnóstico, eles sofreram, foi muito pesado para eles, mas eu deixei bem claro que o câncer não ia me levar e que eu ia
vencer o câncer. Veio o dia da cirurgia, a espiritualidade sempre se fazendo presente. Eu lembro que quando eu entrei no centro cirúrgico, que foi exatamente no dia 23 de abril, dia que meu pai comemorava aniversário, eu vi ele ali presente e falou que tudo ia dar certo. E assim foi. E quando foi para começar a fazer a químio, um amigo palestrante, ele falou para mim o seguinte, uma outra orientação que eu falo que veio dos espíritos, que quando fosse fazer a químio, era para eu mentalizar que aquele medicamento que ia entrar nas minhas veias, aquele medicamento ia estar com muita luz curativa e que ia irradiar em todo o meu organismo, transformando as células doentes em células sadias. E assim eu fazia. Me preparava com muita oração para o dia da dose da cura. Um dia, a enfermeira não conseguia achar a minha veia. Nós sabemos como é doloroso. Eu comecei a mentalizar, fechei os olhos e eu vi uma enfermeira chegando com uma roupa branca, um uniforme antigo de enfermagem, loura, e ela auxiliou essa enfermeira encarnada para que o medicamento entrasse sem doer na minha veia. Então, muitos momentos eu vi e senti a presença da equipe espiritual. E graças a Deus a cura veio. Depois de quase 2 anos de fazer o medicamento, eu fui curada. Hoje eu estou fazendo a reconstrução de mama, depois de 7 anos. E eu entendo hoje que o tratamento do câncer de mama, ele só termina depois da reconstrução. E o que eu posso, depois de tudo isso, ter como aprendizado? Durante esse período de tratamento, eu procurei também entender melhor o que o Espiritismo nos fala. Em um dos livros, Chico pergunta: então câncer é uma enfermidade kármica? E Emmanuel responde: a experiência diz que sim. Estamos submetidos a um mecanismo de causa e efeito que nos premia com a saúde ou corrige com a doença, de acordo com nossas ações. Nem todo câncer tem a ver com a nossa vida atual. Tudo está relacionado com a causa e efeito. Chico pergunta ainda: o câncer seria então o resultado de um comportamento desajustado em vidas anteriores? Emmanuel responde: nem sempre. A causa pode estar nessa existência. Um exemplo: a estatística demonstra grande incidência de câncer no pulmão em pessoas que fumam. Há elementos cancerígenos nas substâncias que compõem o cigarro. Quem fuma, portanto, é sério candidato a esse mal. Pode ser desenvolvido na atual existência. E Emmanuel continua: não há inocentes na Terra, um planeta de provas e expiações. Aliás, o simples fato de aqui vivermos significa que merecemos ou necessitamos tudo o que aqui possa nos acontecer. E Emmanuel continua: a medicina vem desenvolvendo técnicas para a cura do câncer, que dentro de algumas décadas será possível a cura radical em todas suas manifestações. Como ficarão aqueles que estão se reajustando perante as leis divinas a partir de um carcioma? A medicina vem fazendo grandes progressos, mas está longe de erradicar a doença. Males são superados. A dor, a grande mestra, que tem na enfermidade um de seus aguilhões, continuará a nos corrigir, até que aprendamos a respeitar as leis divinas. Chico pergunta:
A pessoa que sofre bastante vitimada por um câncer resgatou seus débitos, habilitando-se a um futuro feliz na espiritualidade? A resposta de Emmanuel: a doença elimina as sombras do passado, mas não elimina o futuro. Este depende de nossas ações, da maneira como enfrentamos problemas e enfermidades. Quando o nosso comportamento diante da dor não oprime aqueles que nos rodeiam, estamos nos redimindo, habilitados a um futuro glorioso. Chico pergunta: como funciona isso? Se o paciente tem câncer, suas dores implicarão em sofrimento para a família. O paciente de câncer, ele não está sozinho nisso, porque a família se envolve, os amigos estão juntos e todos passam por esse processo. Faz parte das experiências humanas, mas dependendo da maneira como enfrentar seu problema, poderá gerar aflições bem maiores para todos. O que acontece com o paciente revoltado, inconformado e agressivo? Se humilde e resignado, a família lidará melhor com a situação. Pacientes resignados estão zerando o karma. Eu sempre tive muita fé, eu nunca fiquei revoltada. Eu sempre agradeci muito a espiritualidade pelo amparo. Sempre agradeci muito a Deus. No livro Palavras de Emmanuel, ele nos traz a seguinte explicação. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Nós não estamos aqui de viagem, a passeio. Todos nós trazemos doenças físicas ou espirituais para serem curadas, carregando débitos e inibições, contraídas em existências passadas ou adquiridas agora. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é nosso divino médico. Eu sempre falava, pedia para que o médico Jesus estivesse ao meu lado, auxiliando a mim e a todas as pessoas que estavam passando pelo tratamento. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Está no livro Vinha de Luz. Emmanuel continua: a agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem, como uma válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para o sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Então, olha o que a esposa do Hélio falou para ele lá atrás. O escoamento de impurezas, de imperfeições. Então, a doença, ela tem esse objetivo. Emmanuel, ele encerra falando que a medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual. Posição difícil de ser atualmente alcançada, em razão da febre maldita do ouro, a busca pelas coisas materiais. Mas os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando o novo ciclo evolutivo da humanidade. Emmanuel continua: quando o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos a essa grande oficina. Então, a explicação de Emmanuel sobre as doenças, principalmente sobre o câncer, nos dá a certeza que não estamos sozinhos. E você, que está passando pelo tratamento, você que descobriu há pouco tempo ou que conhece alguém, força! Nós não estamos desamparados. Diante de qualquer vicissitude da vida, nós temos o médico Jesus. Como eu venci, eu acredito e confio que muitos conseguirão vencer. Aqueles que estão passando pela tempestade, que possam confiar, não desistir,
não perder a fé. Eu continuo nas minhas atividades na seara espírita, como aprendiz do Evangelho de Jesus. Eu continuo com os meus trabalhos e atividades na seara de Jesus, muito atenta a tudo, como aprendiz. E sabendo que não estamos sozinhos. E se eu tive o mérito da cura, é porque Jesus precisa dos meus braços aqui ainda. Desejo a cada um de vocês que possam estar firmes, confiantes, para que essa pandemia logo passe. Vamos pedir para que possamos estar conectados sempre com essa equipe de Jesus, que é o médico das almas. Ave Cristo em todos os corações. Marinêi, muito obrigado pelas suas palavras, falando-nos dessa sua experiência realmente muito enriquecedora para o nosso espírito e da sua maneira serena e tranquila de lidar com o câncer, essa doença tão temida pelas pessoas. Que Jesus te fortaleça e ampare sempre. Ave Cristo, aqueles que buscam a glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam.